Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a analisar uma passagem evangélica constada em João 2,5, na qual ele aborda palavras da mãe a Jesus. Nessas reflexões, elas são tiradas de um momento em que o evangelista conta que, estando Jesus em uma festa, sua mãe, notando que o vinho acabara, dirige-se a Jesus e coloca-o a par do fato. Ele responde que estava ali como um convidado e que não tinha nada a ver com o fato. A mãe, entretanto, dirigindo-se aos servos, diz, aspas, fazei tudo quanto ele vos disser. Fecha aspas. Conta o texto que Jesus então ordena que se encham as 6 talhas que estavam ali com água e, quando essas talhas são levadas à sala do banquete, havia ali um vinho de finíssima qualidade. Recorde-se que desde tempos imemoriais era comum a mudança de uma substância em outra ou a transmutação na alquimia que, embora conhecesse a possibilidade dessa mudança das substâncias em outras, ela desconhecia as leis reguladoras que só depois de muito tempo é que a física e a química vão demonstrar que são possibilidades naturais dentro de um processo. Então, esclarecido isso, poder-se-ia dizer que Jesus exatamente agiu nas moléculas da água, alterando-lhes a cor e o sabor. E a Gênese, quando estuda esse fato, ela não dá a menor importância à transmutação em si, mas considera o fato da ordem que Maria dá a Jesus quando ordena aos servos que fizessem tudo quanto ele mandasse. Porque ali já está havendo uma antecipação dos inícios de seus trabalhos no mundo. E também esconde um conselho de que, quando fazermos o que Jesus ensinou, que as nossas reações diante da vida serão diferentes das decisões e atos consumados sobre os arroubos do instinto. E sim, dentro de uma necessidade muito grande, como era o caso em si. Numa segunda análise, o fato é considerado como sendo a primeira pregação de Jesus, acontecendo numa festa, em público, e significando então que o cristão deve viver em alegria e que o aprendizado e a vivência evangélica devem ocorrer em qualquer lugar, em clima feliz de alegria, união, contentamento. Então, esses dois aspectos referenciam ou destacam o caráter social dos ensinamentos, da vivência de Jesus, da doutrina espírita, que convida a que o espírita viva em toda parte, a sós ou em grupo, não apenas em templos especializados para esse fim, as posturas ensinadas por Jesus. Para conhecimento, o vinho já era uma bebida que fazia parte do culto judaico e era usado pela maioria dos povos da antiguidade, como alimento, como remédio, como fonte de prazer. E Jesus aproveita esse entender, simbolizando que a humanidade, com o evangelho, entra em festa com a terra e que, exatamente assim, embora o tempo tenha passado, não há ainda
a união das ideias renovadoras, uma vez que os seres, da maioria das vezes, esgota-se, entre aspas, deixa acabar o vinho. E aí vai-se embora a esperança, levando a que o indivíduo descreia, se desiluda diante da vida. Daí a simbologia de que o cristão não deve deixar o vinho acabar. Isto é, que esteja sempre vigilante, tendo certeza da sua ação no bem, uma vez que elas são mantenedoras para que as talhas, entre aspas, permaneçam cheias. E de que na vida tudo tem uma razão de ser e o tempo próprio para soluções, desde que transformemos nossa forma de ser, animados e fortalecidos pelo vinho da fé. Em síntese, então, Jesus veio trazer o novo em superioridade ininteligível naquele tempo, mostrando hoje a necessidade da atualização nos dias em que vivemos e que procuremos entender os convites de Jesus e viver melhor. Como naqueles dias, hoje também procede o convite, a ordem da mãe de Jesus, falando: fazei tudo quanto ele vos disser. Ficamos aqui até o nosso próximo episódio. E que Maria, a Mãe querida, nos guarde e abençoe.